Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, você que está aqui comigo online. Hoje nós vamos fazer a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, amém, irmãos? Esse capítulo está muito bom também. Gente, vamos orar para começar essa live, amém? Oremos. Pai querido e Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais um dia em que o Senhor preparou para cada um de nós, personalizado, exclusivo, porque o Senhor conhece o coração de cada filho teu. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós e derrama as suas misericórdias de acordo com elas em nossas vidas. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta cada dia, cada amanhecer. Obrigada, Pai, obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por tuas misericórdias. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor invada este ambiente com o teu Santo Espírito e que o Espírito Santo, que o Senhor me dê sabedoria, direção, discernimento ao fazer a leitura da tua palavra e fazer alguns comentários, que esses comentários sejam todos de acordo com o que está escrito. É o que eu oro, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento e os nossos corações para receber a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Então vamos lá, capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou fazer a leitura e em seguida eu vou fazer alguns comentários. Pois sabemos, capítulo 5, verso 1 diz assim: pois sabemos, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso temos sempre a confiança e sabemos, que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não porque vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vocês. Pois o amor de Cristo não nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram.
por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus por esse capítulo. Esse capítulo, ele me ensina que devemos olhar, que o nosso olhar, o olhar dos cristãos, não deve estar nas coisas temporais, mas na eternidade, onde Deus habita. Então, nosso olhar não deve estar nas circunstâncias, não deve estar nas coisas desse mundo. Nosso olhar deve estar nas coisas do alto, nas coisas do Senhor, no céu celestial, na eternidade, onde Deus habita e para onde nós iremos. Por isso é tão importante nós, como cristãos, termos esse olhar, não deixarmos que as circunstâncias nos desanimem, nos enfraqueçam, nos contaminem. Amém? E Paulo fala sobre a habitação terrena e a casa eterna. Isto é, o corpo humano e o espiritual. Ele tá fazendo uma comparação, né? Ele fala sobre a habitação terrena e a casa eterna. Ele fala sobre o corpo humano e o nosso espiritual. Ele aborda esse tema para falar que enquanto nós estamos aqui nesse mundo, longe do Senhor, por enquanto. Então ele nos mostra que por enquanto nós estamos nesse mundo longe do Senhor, mas em breve essa distância será retirada. Por isso nós devemos viver pela fé. Os nossos olhos devem ser postos em Deus. Se fizermos isso, a nossa vida será dirigida pela vontade de Deus. A nossa vida será alinhada à vontade de Deus. E estaremos prontos para o tribunal de Jesus Cristo. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Houve uma época em minha vida que tudo dava errado. Tudo. Mas tinha uma causa para que isso tudo dava errado. Hoje eu entendo por que dava tudo errado. E o problema não era... O problema na minha vida era que mesmo as pequenas coisas que eu tentava fazer, ela só dava certo com muita perseverança. Ela só dava certo se eu insistisse muito.
E acontecia que eu desanimava, acontecia que eu desistia. Havia um grande desânimo, um desgaste tremendo na minha vida, quando eu tentava fazer algo e eu não conseguia. Estudando esse capítulo, gente, eu percebi que isso não acontece só comigo, não acontecia só comigo. Isso acontece com a maioria dos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Paulo fala que vivemos em uma habitação temporária e por mais que as coisas deem errado aqui nessa terra, aqui nesse mundo, devemos permanecer confiantes em Cristo. Por que, gente, Paulo fala isso? Porque a nossa vida, ela começa quando nos encontramos com o Senhor na eternidade. A nossa vida só vai começar verdadeiramente quando a gente se encontrar com o Pai na eternidade. Até lá devemos viver pela fé e não pelo que a gente vê. Então temos que perseverar, insistir, não nos deixar desanimar. Eu aprendi que ao invés da gente focar no que dá ou não errado, a gente tem que focar em viver a maravilhosa palavra de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Parar de focar nas coisas que dão errado, nas coisas que nos desanimam, que a gente continue perseverando e insistindo nas coisas que precisamos fazer, nas coisas que temos vontade de fazer, nas coisas que estão alinhadas à vontade de Deus. Então eu aprendo que focar na palavra de Deus, focar nas coisas do alto, focar na maravilhosa graça do Senhor, porque só através dela nós estamos aqui nesse mundo. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos, mas por sua graça maravilhosa, Ele nos permitiu estar vivos. Nós ressuscitamos com Ele, nós morremos com Ele na cruz e ressuscitamos com Ele. Por isso nós estamos aqui. Então o que eu aprendo nesse capítulo é que não devemos desanimar nem colocar o foco nas circunstâncias, e sim na palavra de Deus. Pois a qualquer momento, a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, a gente não sabe quando a trombeta pode soar, não é verdade? A gente não tem a certeza de quando o Senhor voltará. Então a gente tem que estar com o Senhor sempre, a gente tem que estar focado na palavra, a gente tem que estar buscando as coisas do alto, não focar nas distrações, não focar no desânimo, não focar nas coisas desse mundo, porque o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. E se a gente desanima e deixa que as distrações nos tirem da presença, é muito perigoso. Então a gente precisa se alinhar às coisas de Deus. A nossa vida precisa estar alinhada às coisas do Senhor. A nossa vida, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Hoje eu falei na minha oração do Salmo 5 sobre isso, foi uma reflexão tremenda. Depois vocês olhem lá, eu compartilhei no canal do YouTube. Então, o que eu entendo é que o propósito desse capítulo, do capítulo 5, não é para que você e eu vivamos como se nada nessa vida importasse. Sim, mas sim que a gente olhe para esta vida com a perspectiva de que por mais difíceis que as coisas sejam,
nesta vida, em algum momento vai passar. É engraçado, né? A gente, quando está vivendo uma tribulação sem Jesus, quando a gente não conhece ao Senhor, a gente parece que vai morrer, porque o problema ele devasta a nossa vida. E a gente acha que o problema não vai acabar, que a gente fica remoendo naquilo, a gente fica mastigando aquele problema, sofrendo aquilo. E depois que a gente conhece o Senhor, que a gente encontra, descobre esse amor tremendo que o Senhor derrama sobre a nossa vida, a gente passa a entender que temos problemas sim, como ele diz na palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso nos anima, isso nos dá esperança, isso nos alegra, porque se Jesus passou por tudo que ele passou e perseverou, por que nós, miseráveis mortais, não vamos entender? A gente precisa entender que as nossas aflições, que os processos, que as angústias são passageiras. Nada é para sempre, tudo tem um propósito. Vai passar, uma hora vai passar. Basta que a gente persevere, basta que a gente não foque no problema, não olhe só para o problema, que a gente olhe para o alto, que a gente olhe para o Senhor, que a gente entenda que a nossa vida, que depois que a gente teve um encontro verdadeiro com o Senhor, a nossa vida está na mão dele. Então é ele que vai nos ajudar, que vai nos animar, que vai nos dar respostas. Então não temos que ficar ansiosos, não temos que focar no problema. A gente não pode ficar alienado ao mundo, claro que não. A gente vive nesse mundo. Mas a gente não pode focar nas coisas do mundo. É isso que eu aprendo nesse capítulo 5. Que por mais que as coisas pareçam ser, em algum momento vai passar. As aflições vão passar, as tempestades vão passar, as dívidas vão acabar, as angústias vão acabar. E o que mais me alegra, o que mais me dá esperança, é que eu tenho a certeza de que a minha vida aqui nesse mundo é temporária, a minha vida aqui, eu estou como um peregrino. Então, a minha certeza é que um dia eu vou estar no céu junto com o Pai. Um dia a minha vida será eterna. Então, essa é a minha maior alegria, a motivação para que eu persevere na fé. Fé é crer naquilo que a gente não consegue ver, é tomar posse das promessas do Senhor que estão aqui na palavra. Então a gente precisa ler a palavra, tomar posse da palavra, orar a palavra, ter momentos de a sós com Deus. A gente precisa criar hábitos em nossas vidas. A gente precisa ter intimidade com o Senhor, mas a gente só vai ter essa intimidade quando a gente passa a ter um relacionamento com Deus. O que é esse relacionamento? É todo dia estar na presença dEle, se dobrar a Ele, falar com Ele. Isso é que é importante, isso é que é necessário. Essa intimidade, alinhar as nossas vontades com a vontade do Pai. Amém, irmãos? Então, é por isso que o nosso foco precisa estar em Jesus. Esse foi o aprendizado, o ensinamento que o capítulo 5 me deu. Eu vou ler de novo o que eu aprendi, né? Que o olhar do cristão, ele não deve estar nas coisas temporais, nas coisas passageiras, nas coisas desse mundo. O olhar do cristão não pode estar no problema. O olhar do cristão,
ele tem que estar na eternidade, onde Deus habita, porque é lá que a gente vai habitar um dia. Amém, irmãos? É isso que eu aprendo, é isso que eu aprendi. E ler a palavra do Senhor é isso, é conhecer cada dia, né? O que Ele tem preparado para gente, é o ensinamento do Senhor. É maravilhoso, gente. Estar na presença de Deus é maravilhoso, é aprender a cada dia, com cada versículo, com cada capítulo. E aí a gente aprende, né, a conhecer verdadeiramente Jesus, o que Ele tem pra gente, as suas promessas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Espero que esse estudo, essa leitura tenha abençoado a vida de vocês, edificado a vida de vocês. A minha edifica sempre. Sempre que eu leio a palavra, que eu medito nela, é muito glorioso, é gratificante. Glória a Deus por termos a Bíblia, por termos as Escrituras para nos orientar, para nos ensinar, para nos corrigir, porque esse livro que nos ensina, que nos corrige, que nos aproxima de Deus, que nos faz conhecer a Deus, é esse livro. É o maior livro do mundo. Amém, meus irmãos? Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Vamos orar para terminar a live? Amém? Então vamos orar. Pai querido e Pai amado, obrigada. Gratidão por esse estudo, gratidão por essa palavra, gratidão por esse capítulo tão grandioso. Quanto ensinamento, Senhor, o Senhor nos dá, quanto o Senhor nos ensina, quanto o Senhor fala conosco através das suas escrituras. Ô Senhor, obrigada. Obrigada porque temos o privilégio de ter Bíblias de várias formas, através do celular, Bíblias de papel. A gente pode ter o privilégio de abrir a palavra, de ler a palavra. Ainda não nos é, Senhor. Glória a Deus, proibido que lemos a Bíblia. Quantos têm aí restrições em ter acesso à Bíblia? Quantos, Senhor? Obrigada por esse privilégio. Nos ajuda, Senhor, a alinhar a nossa vontade à Tua. Nos ajuda, Senhor, a entender que vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Que a nossa alegria, a nossa esperança está na eternidade junto a Ti. Que o que devemos fazer é focar no alto, é focar na cruz, é entender que o Senhor morreu, que o Senhor Deus deu o seu Filho único por mim e pelo meu irmão, para que morresse e derramasse o seu sangue por nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Que a gente coloque isso e guarde em nosso coração, que a gente lembre sempre do sacrifício da cruz e que a gente entenda que aqui nós somos apenas peregrinos, que a nossa vida de verdade, que a nossa eternidade, que a nossa vida eterna está na eternidade, no céu junto a Ti, quando o Senhor voltar. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada por esse ensinamento, que ele fique não só em nossas mentes, em nossas mentes intelectuais que quer o ensino, que quer o aprendizado, que quer conhecer a letra, mas que principalmente que seja guardada em nosso coração e que coloquemos em prática tudo que aprendemos, Senhor, através das Escrituras. É o que eu oro, Senhor. Oro também, Senhor, pedindo pelos meus irmãos do Rio Grande do Sul. Não sabemos mais, as notícias são escassas, diminuíram muito e hoje a gente não tem muita informação de como o povo do Rio Grande do Sul está. Mas o Senhor está em todos os lugares, sabe de todas as coisas, então o Senhor vê tudo.
O Senhor sabe ainda a necessidade de cada irmão. O Senhor sabe, Senhor, das necessidades que ainda estão os irmãos que passaram por essa triste realidade da inundação. Pai, sabemos que muitos perderam as suas casas, mas pior que isso, perderam os seus entes queridos. Então nós sabemos também que o Senhor é o único que pode confortar, consolar e ajudar cada um, Senhor. Ajuda, Senhor, usa esses voluntários abençoados que estão à frente, sejam dos abrigos, sejam da limpeza das casas, sejam da reconstrução da cidade. Abençoa, Senhor, esse povo, que eles sejam sábios, que eles tenham ousadia e coragem para falar do teu amor para essas pessoas tão sofridas, Pai. Para falar do plano da salvação, para falar da ressurreição, para falar da vida eterna, Pai. Pai, abençoa cada um, que eles sejam boca do Senhor. Abençoa também, Senhor. Abençoa em especial, Senhor, as nossas crianças, as mulheres, os idosos, para que os homens maus não se aproximem e nem se aproveitem de nenhuma circunstância. Abençoa, Pai, cuida dos pequeninos, cuida dos idosos, das mulheres. Cuida, Senhor. Cuida também dos políticos, Senhor, que eles entendam que a fidelidade deles deve ser ao Senhor, que eles não usem nenhum recurso para benefício próprio, apenas para o bem da nação, o bem desse povo tão sofrido. É o que eu peço, Senhor. Abençoa também aqueles que estão assistindo, ouvindo essa live, aqueles que estão online e aqueles que irão assistir a live gravada. Abençoa, Senhor. Cuida da vida deles, derrama o seu poder de cura, sua unção na vida deles e na minha, Pai. É isso que eu te peço. Fique conosco. Fique conosco. Fale conosco. Continue falando conosco. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia. E eu peço sempre que vocês que estão aqui ou que estão assistindo, deixem lá o seu joinha, curtam o canal, se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e mantenha o canal no ar. Porque esse conteúdo é para a glória do Senhor, essa live é do Senhor, não é minha. É tudo para o Senhor. Precisamos levar a palavra para mais pessoas. E quando o YouTube mantém o canal no ar, ele vai direcionando para outras pessoas. Por isso é tão importante que você se inscreva no canal, que você interaja comigo. Amém, irmãos? Então é isso. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Jesus.